A gente fica culpado por comer demais, por se exercitar de menos, por dar pouca atenção para uma pessoa ou por dar muita atenção para alguém, por não ser produtivo o suficiente, por não descansar o bastante, ou até nos momentos de descanso ela aparece. Como a gente pode lidar com a culpa? Qual a diferença entre culpa e vergonha? Será que a culpa tem um propósito? São essas perguntas que eu quero responder nesse vídeo. Você consegue se lembrar a última vez que você sentiu culpa? Comigo aconteceu há poucos minutos atrás, quando eu fui olhar meu planejamento do dia, vi que faltavam várias tarefas e comecei a sentir que eu não estava sendo produtivo o suficiente. E aí pronto, a culpa bateu. A culpa é essa espécie de grilo falante que fica na nossa consciência, dizendo o que a gente está fazendo de certo ou errado na nossa vida. Então, a culpa aparece em duas situações. Quando de fato a gente fez alguma coisa que a nossa consciência fala que está errado, está indo contra os nossos valores, ou quando a gente deixou de fazer alguma coisa e a nossa consciência fala que a gente deveria ter feito para atender os nossos valores. Então, já percebeu o propósito da culpa? Ela é essa nossa bússola interna que aponta se a gente está ou não está atendendo os nossos valores, a nossa noção do que é certo ou errado. Por isso que ela é um sentimento moral. E por ser esse sentimento moral, a culpa tem um papel fundamental na nossa sociedade. A gente não teria nem o nosso sistema de legislação se não fosse pela culpa. Toda a nossa forma de se relacionar é moldada a partir desse sentimento. Então, ele tem um propósito não só importante, como fundamental nas nossas relações, na nossa forma de viver. Só que além de estar ligada aos valores universais, a culpa também está relacionada aos valores individuais, ou seja, ao que cada um entende como sendo certo ou errado para a própria vida. Então funciona assim: os valores indicam como a gente atende às nossas necessidades, que incluem até as nossas necessidades básicas de dormir, de descansar, de comer, até as necessidades de conexão, de relacionamento, para as necessidades mais espirituais, necessidades de propósito. Então, os valores indicam como a gente vai atender isso. E a culpa aponta se a gente está atendendo isso de forma satisfatória, de forma que esteja alinhada à nossa essência. Mas concorda comigo que a gente pode atender uma necessidade de formas muito diferentes? Eu posso atender a minha necessidade de descanso dormindo 8 a 10 horas por dia, ou tirando pequenos cochilos em vários intervalos, ou aproveitando para descansar mais no meu final de semana. E você pode atender isso de uma forma totalmente diferente. Só que se eu entendo que cochilar durante o dia é errado e atrapalha a minha produtividade, se eu fizer isso eu posso me sentir culpada. Diferente de alguém que entende que fazer uma siesta depois do almoço é algo muito saudável e natural. Comece a entender o quanto que a culpa está relacionada à nossa percepção e visão de mundo. Por isso que assim que a gente sente culpa, a gente tem que ficar atento a quais pensamentos e crenças estão por trás desse sentimento. E como a culpa tem essa conexão com valores e com a moralidade, pessoas que são muito perfeccionistas e querem tudo certinho, querem ser a sua melhor versão o tempo todo, tendem a se sentir mais culpadas. E qual que é o efeito? Quais são as consequências desse peso na consciência que é constante? A pessoa fica com menos energia para focar nas coisas no presente. Por isso a produtividade dela cai e essa sensação de mal-estar é prolongada. A pessoa nem sabe por que ela não está se sentindo em paz nas coisas do dia a dia, porque toda hora tem alguma coisa que ela precisa fazer melhor, que ela precisa ser melhor. E você sabe qual que é o motivo número um que as pessoas mais reclamam que sentem culpa para os seus terapeutas? É de não sentirem que estão sendo totalmente autênticas com as pessoas que elas mais amam, sentirem que elas precisam esconder algumas coisinhas do dia a dia. Isso nem inclui segredos muito sórdidos, não, mas pequenos erros que elas acham que as pessoas que amam não vão aceitar. Quando isso acontece, a culpa ela já começa a se misturar com uma outra emoção, a vergonha. A vergonha é um conceito mais profundo porque ela não é só um sentimento moral, ela também é um sentimento social. Enquanto a culpa é uma experiência muito interior do que cada um acha que é certo ou errado,
A vergonha ela é uma experiência exterior do que a gente acha que o outro está pensando da gente. A culpa tem a ver com o que a gente faz de errado e a vergonha tem a ver com o que a gente acha que a gente é na visão do outro. Por isso que a vergonha é mais profunda, porque ela mexe com a visão que a gente tem de nós mesmos e até com a nossa noção de valor próprio. Quando a culpa vira vergonha, a gente não tem só a noção de que a gente fez algo de errado, mas que a gente é errado. E olha só essa pesquisa que fizeram com presidiários. Os presidiários que sentiam culpa depois de terem cometido um crime tinham menos tendência a reincidir naquele crime do que aqueles que sentiam vergonha. Aqueles presidiários que sentiam vergonha, que relacionavam o crime que eles fizeram com o valor deles mesmos, tinham mais tendência em repetir o crime. Por quê? Porque dá muito mais trabalho a gente reparar, tentar corrigir quem a gente é, do que o que a gente fez. Quando a gente entende que o que a gente fez não nos representa e pode ser corrigido com uma mudança de atitude, com uma reparação de danos, é muito mais fácil do que a gente querer corrigir aquilo que a gente é, do que a gente se transformar. Entende a diferença entre culpa e vergonha? Por isso que a culpa tem um propósito importante da gente corrigir os nossos erros ou pelo menos corrigir as crenças que fazem a gente acreditar que a gente errou, quando na verdade isso é mais um conceito que foi imposto ali. Agora, a vergonha não tem muito propósito, porque ela faz a gente parar de praticar amor próprio, parar até de acreditar na nossa capacidade de mudar as coisas ao nosso redor, porque a gente sente que a gente não é o bom o suficiente. E a raiz da vergonha está no medo mais profundo de ser desprezado pelas outras pessoas, de ser rejeitado por uma comunidade. Por isso que muita gente deixa de expressar sua opinião, deixa de falar o que pensa, o que sente dentro de um grupo, sente essa vergonha com medo de ser rejeitado, com medo de não ser bom o suficiente para continuar pertencendo àquele grupo. E a vergonha, então, faz ela acreditar que ela precisa ficar mais introvertida para as pessoas não descobrirem a verdadeira versão dela. A própria Brené Brown, que ficou tão famosa pelo seu TED de vulnerabilidade, fala que a vergonha é o principal obstáculo para a conexão. Porque quando a gente sente vergonha, a gente não se permite ser totalmente autêntico com o outro e com isso a gente não consegue criar conexões muito profundas. E agora vamos para a parte prática. Como é que a gente pode lidar melhor tanto com a culpa quanto com a vergonha? Toda vez que esse peso na consciência aparecer, você sentir esse incômodo, essa necessidade de que algo na sua vida precisa ser corrigido, comece a investigar quais são os pensamentos por trás dos sentimentos. Será que esse sentimento apareceu a partir de algo que você fez ou que você achou que deveria ter feito? Será que essa crença que te fez sentir culpado, ela faz sentido ou não na sua vida? E a partir disso você começa a entender se você precisa mudar alguma atitude, fazer algo a respeito, agir, ou não, se você precisa de repente só mudar uma forma de pensar, rever alguma crença, desconstruir alguma coisa que está ali te fazendo sofrer desnecessariamente. Agora, se quando essa culpa bater, você começar a questionar o seu próprio valor e a sua capacidade de promover essa mudança de atitude, você começar a sentir que sua energia está tão baixa, que você não é bom o suficiente, que você precisa esconder algum aspecto do que você é para que as pessoas não descubram isso, aí a culpa se transformou em vergonha. E antes de rever as suas crenças e de considerar a possibilidade de fazer algo, você precisa olhar para si e se acolher, você precisa promover essa mudança de diálogo interno, oferecer amor próprio para você. Você também vai mudando a visão que você tem de si mesmo, reconhecendo que o seu valor, presta atenção nisso aqui, hein? Seu valor não tá nas coisas que você faz. O seu valor é muito mais profundo que isso. Os seus erros não te representam e você tem a capacidade de mudar a sua realidade, de mudar algo que te aconteceu, honrando a sua história, reconhecendo que você está fazendo o melhor que pode com as ferramentas que tem, ainda que esse melhor não seja totalmente satisfatório, que você pode tentar de novo sim, a qualquer momento, que você pode
melhorar e que você pode até pedir ajuda. E aí, com essa reflexão, com essa mudança de perspectiva, com esse reconhecimento do seu valor, fica muito mais genuíno e mais fácil você promover também uma mudança de atitude na sua vida, alinhando aquilo que você faz àquilo que você quer. Fica mais fácil você reconhecer aquilo que é de fato importante para você, sem aceitar aquilo que os outros falam que é importante. Porque quando você sente muita vergonha, você começa a confundir o que você realmente quer ou o que você acha que os outros estão esperando de você. Quando você começa a lidar melhor com esses sentimentos e com os pensamentos por trás deles, você também entra num processo de autoconhecimento e você vive uma vida mais conectada com a sua essência e com aquilo que você acredita. O resultado disso é que você encontra mais equilíbrio e mais paz. Eu espero que esse vídeo tenha te trazido inspiração. Se você gostou, compartilha com alguém, porque eu sei que tem muita gente se sentindo culpado, envergonhado por aí à toa e que poderia ser ajudado com esse conteúdo.